para vocês, para vergonha minha. Um dia eu pedi para uma irmã na igreja fazer um negócio, ela fez outro. No início do culto, antes de começar o culto, a irmã faz assim, assim, assim. E ela fez outro. E eu fui lá cobrar dela, irmã, por que você não fez aquilo que eu te pedi? Ah, porque o pastor fulano de tal me pediu para fazer assim, assim. E eu, quem é o pastor da igreja? Fui para cima, com prepotência, meu Deus, com arrogância, com abuso, fui para cima daquela irmã e fui toda assim, com aquela arrogância, aquela soberba, com aquela prepotência. Quem é o pastor da igreja? Quando eu fiz isso, caiu uma vergonha para cima. aleluia, E eu não vi a hora do culto terminar para ir pedir perdão para eu ela. creio, Jesus, louvado seja. Terminou o culto, eu corri para a irmã, me perdoe. Aonde se viu eu usar uma expressão como essa? É como se alguém dissesse, ninguém fala, quem é o servo aqui? Quem é o mais humilde aqui? Ninguém fala isso. Não, nós não podemos funcionar assim. Pedir perdão para aquela mulher. E foi uma bênção, ela é uma mulher de Deus. Ela está entre nós e ela continua sendo uma bênção para nós. Essas coisas não podem acontecer. Tratar as pessoas na batata. Alguém fecha você no trânsito, vai para o inferno. Não pode falar isso. Pode ser que o crente vai para o inferno. Nós temos que ganhar as almas para Jesus, para levar para o céu. O crente sai de casa, está vindo para a igreja, já briga no trânsito, já chega aqui emburrado, já brigou, já entristeceu o Espírito Santo. Aí o pastor chega, vamos ouvir uma palavra pelo irmão fulano de tal, e aí agora, como é que eu faço agora? Aquele negócio tudo, você perde a bênção, outros vão perder também. Vão viver no Espírito. O pastor Ararinho, quando tem uma dificuldade, já fala lá, o Gálatas 5, é o fruto do Espírito. Nós temos que praticar o fruto do Espírito. Alguém corta ele do trânsito, ele Gálatas 5. Então, nós temos que praticar, viver essa palavra que nós temos. Uma pessoa salva se preocupa quando ofende alguém. A Bíblia diz em Provérbios 18, 19, capítulo 18, versículo 19: um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade cercada de exércitos ou com ferrolhos. E as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Não vale a pena. Olha, na obra de Deus é melhor ser ofendido do que ofender. É melhor você ser humilhado do que humilhar alguém. É melhor você não ter motivo para alguém reclamar de você nunca na sua vida. É assim que funciona na obra de Deus. Nós temos a tendência de agir naturalmente. Alguém deu uma patada do outro. Alguém falou e ficou o troco. Não, nós temos que agir de forma sobrenatural. Sobrenatural. De maneira que a pessoa nem espere. É assim que nós devemos agir, seguindo o exemplo de Jesus. Uma pessoa salva desejará reconciliação quando houver uma dificuldade no relacionamento com o próximo. Como é que você vai tomar ceia? Como é que você vai adorar a Deus? Senhor, eu te amo. Tem hinos tão bonitos, né? Eu quero me derramar, mas alguém está triste por tua causa. Como é que Deus vai ouvir isso dos seus lábios? É perigoso Deus virasse para Gabriel, Miguel e dizer, fica aí, não quero ouvir isso não. Desse jeito não. Como é que Deus vai receber o seu louvor? A alma tem que estar livre. Nós temos que estar livres para adorar, sem problemas nenhum. É assim que nós devemos caminhar. Então, a pessoa vai querer reconciliação. Qualquer pessoa, eu tenho um lema na minha vida: qualquer pessoa pode me ofender, porém eu não devo ofender ninguém. Eu não devo ofender ninguém. E outra, Mateus fala sobre isso. Se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, vai e fala com o teu irmão. Eu quero neste momento citar um exemplo que eu acho fantástico e que eu li num livro de Philip Yancey chamado Rumores de um Outro Mundo. Deixa eu tomar uma água. Glória a Deus, aleluia. Philip Yancey conta que durante o apartheid da África do Sul, quando o governo dos brancos oprimia a comunidade negra na África do Sul, a coisa era muito difícil. Muito disso aí a gente já viu em filmes. Eu me lembro quando eu ainda morava nos Estados Unidos, Desmond Tutu, um bispo anglicano, esteve fazendo uma palestra na Universidade de Harvard sobre o apartheid. Acompanhei aquilo.
e a justiça chegava de todo lado. Havia muitas pressões contra o regime racista na África do Sul, sanções de outros países. A Europa começou a pressionar os Estados Unidos, até que eles não aguentaram e fizeram a abertura. Mas foram anos de muito sofrimento. Muitos negros tiveram suas casas queimadas, destruídas, uma vida difícil, foram mortos, presos, torturados, foram mortos. E o Filipenses conta a história de que depois que terminou o período do apartheid, aí ia começar o julgamento, e os negros resolveram a não retaliar, a não vingar, que haja justiça, que seja um julgamento justo. Então todas aquelas pessoas que praticaram atos abomináveis, e crimes, e torturas, e assassinatos, eram levadas ao tribunal, e no tribunal os parentes podiam fazer perguntas para aquelas pessoas que faziam parte da polícia do apartheid. E teve um dia que um oficial chamado Demores, ele enfrentou o tribunal, e uma senhora, agora ela já estava idosa, já havia passado muito tempo, uma senhora idosa, mancando, estava no auditório, ouvindo o julgamento. Sabe, aquele oficial havia arrasado com a vida daquela mulher. Aquele oficial um dia chegou com alguns soldados na casa dela, e pegou o único filho que ela tinha, um filho adolescente, e o matou, e o queimou na frente dela, pôs fogo no corpo do seu filho, na frente daquela mulher. Vocês não imaginam a dor daquela mulher e do pai daquele menino, daquele casal. 5 anos depois, aquele mesmo oficial voltou com um grupo de policiais, pegou o marido dela e levou embora. E mais tarde, depois de alguns anos, o oficial voltou e perguntou para ela: você gostaria de ver o seu marido? Pelo amor de Deus, eu quero ver o meu marido, ele está vivo, me leva onde está o meu marido. E o oficial levou até numa mata, em cima de uma pedra, o marido estava amarrado. E ele então trouxe a mulher e disse: o teu marido está aqui. Quando ela foi abraçá-lo, aquele oficial atirou no marido várias vezes e o matou, antes que ela pudesse abraçar. E agora, aquela mulher estava ali frente a frente com o assassino do seu filho e do seu marido. E aí foi lhe dada a oportunidade de vir à frente. A senhora tem alguma pergunta a fazer para o oficial Demores? E ela, com a bengala, se escorando uma bengala, andando com dificuldade, chegou até lá na frente e disse: eu tenho 3 coisas a dizer. Primeiro, oficial Demores, o senhor poderia me levar ao local onde estão os ossos do meu marido? Sim, senhora, eu posso levar a senhora, eu sei onde seu marido ficou, apodreceu, acabou-se, eu posso levar a senhora onde estão os ossos do senhor. Oficial Demores, eu tenho muito amor para dar, eu gostaria muito que o senhor passasse pelo menos uma vez por mês na minha casa, o senhor me visitasse uma vez por mês, para eu compartilhar o amor de Deus com o senhor. O senhor pode vir à minha casa uma vez por mês? E ele, diante do tribunal, não tinha como dizer não. Com certeza eu irei à sua casa uma vez por mês. E de repente ela disse assim: talvez todos vocês aqui no tribunal, e você também, oficial Demores, pensem que eu estou blefando, que eu estou falando da boca para fora, mas para provar-lhes que eu estou falando a verdade, eu quero te dar um abraço agora. E quando ela foi abraçá-lo, ele desmaiou. A graça de Deus fez aquele homem desmaiar. Irmãos, quando eu li isso, eu pensei algumas coisas. Primeiro, aquela mulher, ela não tinha mais nada para que viver, ela não tinha mais razão para viver. Quem viu o filho morrer na sua frente ser queimado, quem viu o esposo morrer, ela ficou sozinha. Viver para quê? Mas ela encontrou força para viver. Ela encontrou força, porque Cristo nos dá isso. Quando tudo falha, quando tudo desmorona, Cristo nunca falha. Eu não sei explicar os detalhes, as questões teológicas, filosóficas, eu não sei, sociais, antropológicas, eu não sei as ideias, ideologia por trás disso, eu não sei explicar.
E eu tenho que saber? Eu não tenho que saber. Jó um dia disse, Jó 13:15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu só sei que aquilo que eu não entendo hoje, e que é muito difícil para minha mente perceber, um dia eu vou entender. E eu só posso garantir para vocês que Cristo Jesus me satisfaz completamente. Ele satisfaz e vai me satisfazer até o fim. Aleluia. Mas tem uma outra coisa. Se aquela mulher perdoou estes atos insensatos, aquela maldade enorme que não tem tamanho, cometida contra ela, contra seu filho e seu marido, se ela perdoou, não existe nada que eu não possa perdoar. Não existe nada que você não possa perdoar. Essa foi a lição. Bom, deixa eu caminhar mais uns 5 minutos no máximo, eu vou terminar. Uma outra questão importante. Toda pessoa que nasceu de novo, ela terá uma companhia espiritual. Uma pessoa salva tem a presença do Espírito Santo dentro dela. O Espírito Santo habita dentro de nós. Haverá um testemunho interior do Espírito. Paulo fala sobre isso, que nós somos templos do Espírito Santo. E outro, Romanos capítulo 8, versículo 16 diz que o nosso Espírito, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. É Ele que nos move no momento da conversão. Conversão não é passar lá, não é. Conversão é um ato do Espírito Santo na nossa vida. É o que Paulo fala em Gálatas capítulo 1. Ninguém se converte porque quer. Eu vou me converter. Ninguém marca a data da sua conversão. Do dia tal, e outra, não dá nem para saber quando a conversão acontece. Quem é que sabe? Quem é que sabe de onde veio o vento e para onde está soprando? Quem é que entende o seu caminho? Eu não entendo. Como Deus convence, a que momento que acontece a justificação pela fé, a regeneração, eu não entendo. Quando é que acontece? Eu sei que acontece, mas nós não sabemos como, em que circunstância se deu, e com cada um de nós é diferente, porque o Espírito Santo, Ele faz isso, as obras variadas de Deus, Ele trabalha através disso. E aqui existe algo misterioso, sobrenatural. Quando o Espírito Santo está presente em nós, Ele fala ao nosso coração, Ele revela, e Ele dirige, Ele adverte, e Ele consola, e Ele ensina também. Se não existe paz, se não existe certeza de salvação, se não existe comunhão do Espírito Santo com o seu espírito, com o seu coração, então provavelmente Ele está ausente da sua vida. Isso indica que você precisa ser salvo. Você precisa dar um passo para Jesus, e você só pode fazê-lo movido pelo Espírito Santo. E outro, não tem esse negócio de alguém passar lá em você, porque tem pessoas humildes que ganham pessoas muito inteligentes, e tem pessoas inteligentes que ganham pessoas humildes para Jesus. Está cheio disso. Empregadas domésticas que são de uma igrejinha pentecostal de periferia, ela é empregada de um doutor, de um professor, e ela, com o exemplo dela, uma palavra, uma oração já aconteceu. Da esposa do fulano, do grandão, do ricaço, do sabido ficar doente, e não tem remédio que dê jeito. Eu vou orar, doutor. Só que eu posso orar? Eu posso fazer uma oração? Jesus cura! E ela ora, e Jesus cura mesmo. E de repente, aquele grandão com a grandona, todo com a Bíblia na mão, indo para a igreja, porque é assim que o Espírito de Deus faz. Ele move poderosamente, Ele faz coisas grandes, diferentes, e Deus nos surpreende a cada momento da nossa vida. É assim. Isso pode acontecer também por causa de um pecado. Essa ausência pode acontecer por causa de um pecado em sua vida que não foi confessado ou abandonado. Quando o Espírito Santo está em nossa vida, haverá um desejo de orar, de ler a palavra, de estar na casa do Senhor com a família de Deus, de ter intimidade com Deus. Se você não tem essa certeza, venha a Cristo hoje, receba-o como Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. O pregador da noite de hoje é um amigo dessa igreja, é alguém que já há vários anos tem pregado aqui, tem ensinado no Seminário Teológico de Guarulhos. Quero convidar o pastor Marcos Mendes Tronconato para vir
nos entregar a palavra de Deus esta noite. Ele é professor de teologia, de história da igreja, está fazendo seu mestrado. O pastor Marcos Longonato é um apaixonado pelas Escrituras, por Deus, pela palavra de Deus. Todos os irmãos que têm tido a oportunidade de se aproximar um pouco mais dele têm visto a paixão que este homem tem por Deus e pelas Escrituras. E é com muita alegria que nós vamos receber esta noite para nos falar a palavra de Deus. Eu quero convidá-los para aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Marcos essa noite. Glória a Deus, aleluia. Boa noite. Eu quero saudar os irmãos com a paz inefável do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero dizer que nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. E no arrebatamento todos seremos pentecostais. Por causa eu digo isso por causa da paixão e do vigor e do entusiasmo que os irmãos demonstram na adoração do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda adoração. Acredito que no arrebatamento todos seremos invadidos e tomados por uma verdadeira tsunami de amor e de entusiasmo e vibração diante do nosso Rei. E vamos louvá-lo como louvamos aqui agora. Por isso, todos seremos assembleianos no momento do arrebatamento. Por enquanto eu continuo batista. Ninguém é perfeito. Meus irmãos, obrigado pelo carinho tão especial de me convidar para participar. Já por tantos anos estou participando aqui do aniversário desta igreja. Na realidade, eu estou envolvido com os irmãos da Assembleia de Deus já há 10 anos. Quando eu vim pregar aqui pela primeira vez, acredite, eu não tinha barba branca. Mas o tempo passou, já há 10 anos estou aqui trabalhando no seminário, pregando todo ano aqui nesta igreja. O pastor Clementino, tendo o pastor Clementino aí como um pastor para mim também, e considerando esta igreja em todo lugar que vou como a minha segunda igreja. Quando perguntam para mim sobre o meu ministério, eu digo sempre para onde eu vou nas minhas viagens por aí afora, eu sempre digo, eu sou da Igreja Batista e a minha segunda igreja é a Assembleia de Deus de Guarulhos. Então, amém. E estou muito contente por estar aqui na minha segunda igreja. E hoje eu fui desafiado a falar sobre o tema Vivendo os Propósitos de Deus no Ministério. E eu procurei na Sagrada Escritura um texto que fala sobre isso. Eu sei que a casa está bem lotada e eu sei que é um pouquinho difícil nós termos assim uma comunicação fácil quando a casa está lotada. Isso faz com que os irmãos se sintam cansados com mais facilidade, mas eu quero pedir a compreensão dos irmãos no sentido de me acompanharem na exposição que eu quero fazer, porque realmente eu quero ensinar aos irmãos nesta noite não as minhas impressões, não as minhas impressões pessoais. Eu gostaria realmente de ser muito fiel àquilo que eu vou dizer, muito fiel à Sagrada Escritura. Por isso eu quero pedir que os irmãos não somente abram seus ouvidos, mas também abram o seu coração para aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Na realidade, nós vamos fazer uma pequena caminhada ao longo de alguns versículos da Sagrada Escritura. E eu quero que os irmãos observem esses versículos comigo e assimilem esses versículos comigo e estejam atentos aos destaques que eu quero dar aos versículos que nós vamos ler agora. Quero que os irmãos me acompanhem nisso, e assim no final nós todos sairemos daqui alimentados pela Sagrada Escritura e pela atuação do Espírito Santo, que vai usar, pela bondade dele, a Sagrada Escritura para nos ensinar. Vamos então abrir a Bíblia em Efésios 4. Nós vamos ler os versículos de 11 a 15. Esse texto é um texto que fala acerca dos propósitos
de Deus no ministério. O nosso tema é vivendo os propósitos de Deus no ministério. E eu quero me ater a esse texto apenas. Nós não vamos abrir em outros textos, nós vamos ficar somente nesse texto. Nós não vamos fazer saltos daqui para lá, ainda que isso não seja errado, pelo contrário, isso muitas vezes é muito útil, buscarmos textos de apoio, mas hoje não. Hoje vamos ficar somente nesse texto aqui. Você não vai fechar sua Bíblia, vai deixar a sua Bíblia aberta e nós vamos caminhar ao longo desses versículos. Efésios 4, versículos 11 a 15, o texto diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Meus irmãos, nos dias modernos nós temos visto a realização do ministério dentro da igreja, a realização do ministério pastoral de forma um pouco fora de foco. Nós percebemos que muitas vezes os pastores, os ministros de Deus da modernidade, estão um tanto perdidos acerca de quais são as suas funções, acerca do que eles realmente devem fazer, acerca do que é a função, acerca do que é o propósito que Deus colocou para que eles persigam como homens de Deus, como pastores de Deus, como servos do reino de Cristo. Muitas vezes o pastor se transforma numa espécie de psicólogo religioso. Ele é alguém que tem que lidar com questões as mais diversas, problemas os mais diversos das famílias, das pessoas, dos jovens, e ele tem que dar ali direções, ele tem que ter soluções, ele tem que ajudar as pessoas nessa direção. Nós sabemos que isso é bom, que isso é útil, mas muitas vezes o pastor se torna apenas isso, apenas uma espécie de psicólogo espiritual, um psicólogo religioso, apenas um conselheiro, perdendo um pouco o objetivo principal desse próprio aconselhamento. Algumas vezes há pessoas que acreditam nisso, algumas vezes o pastor é visto, e ele até acredita nisso também muitas vezes, o ministro de Deus muitas vezes acredita nisso, que ele é uma espécie de varinha mágica de Deus, que as bênçãos e os milagres só acontecem através dele. As pessoas muitas vezes querem orar pedindo alguma coisa para Deus, nós falamos, vamos falar para o pastor orar, porque se o pastor orar, a oração vai ser diferente. Se o pastor orar, a bênção virá. Se o pastor orar, o milagre virá. E as pessoas muitas vezes colocam sobre o ministro, colocam sobre aquele que está à frente de um trabalho, aquele que é o homem de Deus numa determinada localidade, colocam sobre ele esse peso, o peso de ser o instrumento, o veículo através do qual Deus realizará os objetivos, os propósitos, os alvos e os anseios do povo em geral. Nem sempre isso acontece. Outras vezes os pastores são administradores eclesiásticos. Eles têm que elaborar ali um calendário, eles têm que elaborar programas, eles têm que elaborar atividades, eles têm que elaborar projetos e alvos. E a vida deles, o ministério deles gira apenas em torno disso. E algumas vezes os pastores são apenas dirigentes de cerimônias. Eles realizam cultos, realizam casamentos, realizam batismos. É isso que eles fazem. Na Sagrada Escritura, no texto que nós acabamos de ler, nós descobrimos uma dimensão nova. Nós descobrimos uma lição nova. Nós descobrimos uma perspectiva nova, diferente acerca do obreiro de Deus. Se os irmãos olharem com atenção para esse trecho, os irmãos vão descobrir, se lerem esse texto com cuidado, os irmãos vão descobrir que os obreiros de Deus, se você é um obreiro de Deus que está aqui nesta noite, ou se você é alguém que está caminhando nessa direção para ser um obreiro de Deus, deve prestar muita atenção nisso que eu vou dizer agora. Os obreiros de Deus devem ter como alvo
transformar os santos, transformar os crentes, transformar as pessoas da sua igreja em ministros úteis para a igreja. Prestem atenção nisso que estou dizendo, eu quero repetir isso. Os obreiros de Deus devem ter como alvo do seu ministério, alvo da sua vida, alvo do seu trabalho. Há pastores aqui, há ministros aqui, há evangelistas aqui, há obreiros aqui. Esses obreiros todos devem ter como alvo do seu ministério transformar os crentes que estão debaixo da sua orientação, os crentes que estão debaixo da sua tutela, os crentes que lhes foram confiados. Eles têm a obrigação de transformar esses crentes em ministros, em servos úteis para a igreja. Eles não podem olhar para essas pessoas apenas sob a perspectiva da antiga figura bíblica, claro, é verdade, de ovelha. A ovelha, o fato de ser uma ovelha, aponta para apenas um aspecto do ministério cristão, que é o cuidado, que é a provisão, que é a condução. Mas o ministério cristão não se perfaz, não se completa, não se resume apenas nesse cuidado, nessa direção. Ele tem como propósito também transformar os crentes que estão debaixo da orientação do ministro em ministros também, ministros úteis para a igreja. Mas notem bem, o texto que nós acabamos de ler não se resume em dizer isso. Ele fala isso, nós veremos isso aqui. Nós vamos caminhar pelo texto destacando essa verdade. Mas além disso, além do pastor ter como obrigação transformar os homens e as mulheres que estão debaixo da sua orientação em ministros úteis para a igreja, eles também devem transformá-los em crentes firmes na verdade. Note bem, a responsabilidade pastoral, a responsabilidade do homem de Deus deve ser no sentido de fazer com que aquele irmão que senta ao seu lado, que senta na sua frente, aquele irmão que ele visita, se transforme num ministro, e não somente isso, se transforme também em alguém que tenha firmeza na sã doutrina, na verdade. Vocês que são pastores aqui, ministros, obreiros, evangelistas, enfim, há vários cargos que a Assembleia de Deus mantém no seu quadro de obreiros. Vocês devem ter como propósito essas coisas. O ministério não existe para que eu seja promovido. O ministério não existe para que eu exerça poder sobre as pessoas. O ministério não existe para que eu desfrute de uma autoridade ou de um privilégio sobre as pessoas que estão abaixo de mim. Não. O ministério não foi dado com esse fim. O ministério cristão foi dado. Deus criou o ministério cristão. Deus estabeleceu homens e os designou em determinadas funções para isso, para que esses homens transformem os santos em ministros e faça com que eles sejam pessoas firmes na verdade. Nós vamos olhar o texto agora e nós vamos destacar no texto duas funções do homem de Deus, do servo de Deus, do pastor, do evangelista, do pregador, daquele que ministra dentro da igreja. Nós vamos olhar para o texto e vamos destacar essas duas funções. São duas funções apenas, e os irmãos vão destacá-las juntos comigo agora.
A primeira função que nós vamos destacar agora, tendo em mente esses objetivos, tendo em mente esses propósitos, é a função de preparar os crentes. Vamos observar, prestem atenção, nos versículos 11 a 13. Isto que eu estou dizendo, a função de preparar os crentes, é uma função que está descrita nos versículos 11, 12 e 13. Me acompanhem e observem esses versículos. Observem o que o texto diz. Diz assim, Efésios 4, 11. Observem. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O texto está dizendo que o próprio Deus colocou esses homens nas suas funções. Você não deve ter inveja deles, você não deve ter raiva deles, você não deve cobiçar a função deles. Aleluia. Deus os colocou ali. Deus concedeu isso à igreja. Estes homens são presentes que Deus deu à igreja. São dádivas, são bênçãos que Deus concedeu à igreja. Eles não são perfeitos, exceto os pastores batistas, que são todos perfeitos. Mas os pastores, de modo geral, né, eles não são perfeitos. Eles têm os seus defeitos, seus problemas, as suas limitações. Eles caminham debaixo de dificuldades, lutas que eles têm que travar com o seu próprio caráter muitas vezes. Mas independentemente da ausência de qualquer perfeição, os pastores, os líderes, os ministros, os homens que estão atuando na igreja como colunas e como guias, são dádivas de Deus. Os pastores que estão aqui hoje são dádivas de Deus. Aleluia. Para as suas igrejas que estão aqui também. Nós temos que protegê-los, nós temos que amá-los, nós temos que cuidar deles, nós temos que orar por eles, nós temos que louvar a Deus por eles. Muitas vezes as igrejas se tornam pesos que o pastor deve carregar, e não deveria ser assim, porque o texto bíblico fala que o próprio Deus concedeu esses homens à igreja. E agora o texto vai dizer por que ele concedeu esses homens à igreja. O texto primeiro estabelece a origem dessa função, ou dessas funções, dizendo: Deus os designou, Deus os concedeu. Sejam cuidadosos com eles, sejam respeitosos com eles, porque Deus os concedeu à igreja. E o texto continua explicando por que Deus os concedeu à igreja. Vejam o versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O que significa isso? O que é o aperfeiçoamento dos santos? Se os irmãos continuarem a leitura, os irmãos conseguirão compreender melhor o que significa essa expressão, o aperfeiçoamento dos santos. O texto continua dizendo: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, acompanhe na sua Bíblia, para o desempenho do seu serviço.